Então, nós sabemos que estamos no mês amarelo, nesse mês de setembro, né, Eduardo? E sabemos também que é a prevenção ao suicídio. Eduardo, nós sabemos que uma das causas, né, do suicídio é a depressão. Você tem algumas estatísticas sobre o assunto que você pode estar falando para nós? Sim, Priscila, olha só. A depressão é um problema de saúde grave, altamente predominante na população geral. E aqui no Brasil não é diferente. Os dados, Priscila, não são bons. De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a depressão leva cerca de 800 mil pessoas ao suicídio por ano no mundo. E olha só que no Brasil é cerca de 11,5 milhões de casos por ano. E uma curiosidade disso, Priscila e Ricardo, que a falha no acesso ao tratamento, como a falta de profissionais adequados, a falha no diagnóstico da doença, são os principais motivos de óbito por essa doença, algo que é muito lamentável. Uma pessoa procurar os meios a quais elas têm, né, disponíveis, né, para o tratamento, e não terem profissionais adequados para que eles possam ter, ou até mesmo receber o diagnóstico da doença. Então, é algo muito grave no Brasil e no mundo, é a causa que tem levado as pessoas ao suicídio, né? E as pessoas não sabem, muitas das vezes, o que é depressão, não sabe diagnosticar, não sabe por quê. Talvez tem muita gente que está nos assistindo hoje que vai, através dessa nossa live, se identificar, né, de uma certa maneira, com um desses sintomas. Então, a pessoa, o que é depressão, né, Eduardo? Eduardo, o que é depressão? Não sei. Fala para mim sobre depressão. Olha, depressão, amados, você que está nos assistindo, Ricardo e Priscila, o Ricardo sabe muito bem disso, né? Depressão é uma doença, guarde comigo, ela é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz alteração no humor, caracterizando ou caracterizada por tristeza profunda e forte sentimento de desesperança. E essencial é identificar, ou seja, é extremamente importante identificar os sintomas e procurar ajuda médica. A depressão é uma doença incapacitante que atinge por volta de 350 milhões de pessoas em todo o mundo. E o que é uma doença crônica? O que é uma doença crônica? São aquelas, Ricardo e Priscila, de progressão lenta e de longa duração. Então, uma doença crônica é aquela que tem um início muito lento e ela tem uma duração muito prolongada, duração longa. Então, essas são as doenças crônicas. E a depressão é uma doença dessa forma, ela é uma doença crônica. Ela também pode ser silenciosa, ela nem sempre ela vai dar sinais, e ela é sintomática. Tanto silenciosa como sintomática, elas comprometem o estilo e a qualidade do ser humano, ok? E nesses dois casos, elas representam um risco de vida muito grande para o paciente. Priscila e Ricardo, você que está nos assistindo. Por isso, temos que estar sempre atentos. De acordo com a OMS, a depressão é um problema médico grave e prevalece na população em geral, e de acordo com o estudo epidemiológico, a prevalência de depressão ao longo da vida no Brasil está em torno de 15,5%. Isso é comprovado historicamente. A depressão na rede de atenção primária, ou seja, na rede do SUS, né, Sistema Único de Saúde, ela equivale a 10,4%, e ela está ligada ao isolamento social ou associada a um transtorno físico. Quais são esses sintomas? Quais são os principais sintomas de uma depressão, Eduardo? Sabemos que ela pode ser já silenciosa, nem sempre ela nós identificamos, nem a pessoa que está com depressão, muitas das vezes não consegue identificar que ela está entrando num período ou num momento, e a gente vai ver que a depressão ela é cíclica, é um momento na vida, né? E ela é sintomática. Então, tem depressões que as pessoas conseguem através de outras doenças, porque a depressão causa outras doenças na pessoa. Então, ela pode ser sintomática. Vejamos alguns exemplos de depressão, né? Alguns sintomas. E você que está nos assistindo, talvez
se identificar, fique muito alerta. Você que tem alguém na sua família, você que é pai, você que é esposo, você que é esposa, é muito importante você identificar. Mesmo que essa pessoa não se identifique, ou que ela não sabe que está doente, é muito importante a família, as pessoas que estão ao redor de uma pessoa doente, porque é doença, é muito importante que você preste atenção nesses sintomas que eu vou falar para você aqui. Primeiro, humor depressivo, sensação de tristeza o tempo inteiro, autodesvalorização, sentimento sempre de culpa. Muito importante observar esses sinais. Falta de concentração no trabalho, falta de concentração no estudo, queixas de falta de memória, está sempre esquecendo das coisas, não tem vontade nem iniciativa para fazer nada, nunca se propõe a fazer nada. A insônia ou a sonolência, está sempre com sonolento, sempre cansado, insônia, não consegue dormir, sinal de depressão. Talvez você já esteja com depressão e não se deu conta. Dores e cansaço, isso, dores e cansaço também é sinal de depressão. Agora, preste atenção comigo, irmãos, olha só. Queixas digestivas, dor no peito, taquicardia, sudorese, são sintomas, ou seja, são indícios que você pode estar entrando num estágio de depressão. Ok? Então, são doenças secundárias. Por exemplo, a diabetes. A diabetes também pode ser um indicativo de depressão. Então, nós vemos que a depressão, ela causa outras doenças, e as outras doenças também podem ser sinal de depressão. E isso é muito difícil, tanto é difícil de ser identificado, que a gente tem essa porcentagem alta de suicídio, essa porcentagem alta de pessoas que tiram as suas próprias vidas ou que estão vivendo uma vida como se estivesse num quarto escuro, trancados, e jogou a chave fora. Então, não é mais ou menos isso, Ricardo, que as pessoas sentem. Não é? Parece que você está num mundo totalmente isolado. Né? E o pior... E o pior disso, Ricardo, é o pensamentos suicidas. Esse ponto, quando você chegou a esse ponto, ou se você pensa muito em se matar, tirar a sua vida, que a sua vida não tem valor, não presto, esse é um sintoma que você já está doente, não que você está começando, né? Esse já é uma fase, vamos dizer, terminal de quem está depressivo. Muito importante, família. Oi? É o momento certo de buscar ajuda. É o momento Aí certo. Aí é o momento de buscar ajuda, né? É o momento certo. O interessante, Ricardo e Priscila, e você que está nos ouvindo, aliás, está nos assistindo, o importante é que nesses estágios ou nesses sintomas, a família ela precisa prestar muita atenção, porque tem muita gente com depressão que passa despercebido, né, Ricardo? Não sei como... Você vai contar seu testemunho para a gente, vai ser uma surpresa, mas a gente que trata com pessoas depressivas, a gente vê que tem pessoas que têm a depressão, às vezes ela até sorri, mas ela está morta por dentro, que desfragmenta a área da felicidade no cérebro, então a pessoa passa a não ter mais aquela felicidade, né? O hormônio também da felicidade, ela não é produzido no organismo. Então, a pessoa com depressão, ela entra realmente nesse mundo que não se encaixa. Tudo ao seu redor é totalmente diferente, não se encaixa. Então, é muito importante, tanto a pessoa que está doente se identificar, quanto as pessoas que estão ao seu redor. Nós falaremos sobre isso um pouquinho para frente. E quais os tipos de tratamento? Olha só, antes da gente falar do tratamento, Priscila e Ricardo, a gente precisa devemos refletir, na verdade, sobre três pensadores. Existe muita discordância hoje em dia, no meio, principalmente evangélico, a respeito da depressão. Muitos argumentos que nos deixam um pouco meio que confusos, né, a respeito da depressão. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre três pensadores e a gente vai refletir sobre a principal, a qual nós encaixamos hoje a respeito da depressão. A depressão ela pode ser também multicausal, existem várias causas. O primeiro pensador a qual eu quero refletir com você, amado irmão, você, amada irmã que está nos assistindo, é sobre um pregador norte-americano, neopentecostal. Ele se chama
Thomas Lee Osborne, você deve conhecer, existem vários e vários livros, ele diz que a depressão é a influência de demônios. Ou seja, isso é um equívoco, um grande equívoco, pois não ajuda a pessoa que está doente, ela acaba prejudicando ainda mais o estado da pessoa. O segundo pensador é um pensador conservador que se chama Jay Adams, também muito conhecido sobre aconselhamento pastoral. Ele diz que a depressão, Priscila e Ricardo, e você que está nos ouvindo, que a depressão é pecado. Ele simplesmente diz que a depressão é pecado. Ou seja, quando se diz isso à pessoa que está doente, acaba se colocando ainda mais culpa nessa pessoa. Na verdade, nem colocando só apenas culpa, mas uma tonelada de culpa na vida dessa pessoa. Isso não ajuda de forma alguma, pois faz a pessoa se sentir ainda sempre muito mais culpada. A pergunta é a seguinte: pode ser demônio? Sim, pode ser demônio. Pode ser fruto do pecado? Sim, pode ser fruto do pecado. Tanto é que o rei Davi, quando ele adulterou com Betseba, ele entrou no estado de depressão. E ele veio depois se arrepender dos seus pecados, ele buscou a Deus e Deus o curou. Então pode ser sim. Porém, Priscila, vocês, amados irmãos, é possível também que um cristão cheio do Espírito Santo de Deus, um homem cheio, uma mulher cheia do Espírito Santo, venha a ter depressão? A resposta é sim, claro que pode. Por que pode? Porque o cristão também tem problema cardíaco, tem doenças que não tratadas levam a pessoa à morte, né? Diabetes, um cristão não pode ter diabetes, não pode ter um problema no estômago, um cristão não fica doente como todos ficam. Então, ou seja, a depressão, ela sim pode, tanto é que nós veremos para frente que existem vários homens e mulheres de Deus que passaram por depressão. Então, depressão é uma doença. Mas eu tenho a minha tese, eu acredito que a mais correta é desse terceiro pensador, que ele se chama Andrei Salomão, que diz que a depressão deve ser tratada de 3 formas. É muito importante que vocês agora prestem atenção. Andrei Salomão, ele nos ensina e vai nos falar que existem 3 formas que devem ser tratada a depressão. Primeiro, com remédio, ou seja, medicamentos. Então, se busca, né, Ricardo, a gente procura um especialista, e a área que trata a depressão é o psiquiatra. E tem muita gente que fala assim, mas psiquiatra é médico de doido, de maluco. Gente, isso é apenas preconceito, não é verdade? Isso é um preconceito muito grande, Priscila e Ricardo, porque não tem nada disso. Psiquiatra, ele trata a mente, o psique, né? Ele vai tratar distúrbios, ele vai tratar a pessoa, o ser humano. Ele trabalha com distúrbios, não tem nada a ver com tratar louco. Muitas pessoas acham assim, eu não vou no psiquiatra, eu não vou procurar um neurologista, por exemplo, que acha que é médico que vai tratar. Gente, não existe isso, é uma grande mentira. Então, o médico que trata é o psiquiatra, e Andrei Salomão ensina que a primeira forma de tratamento é buscar ajuda num médico, num especialista, que nesse caso é o psiquiatra. Vai tratar com medicação. Correto? E a segunda forma que Andrei Salomão vai ensinar é com terapia, ou seja, conversando. E essa conversa, ela pode ser com um psicólogo, pode ser com o pastor da sua igreja, pode ser com seus pais, com um irmão, com uma irmã, com amigos, com uma pessoa que você tem confiança, uma pessoa que quer te acompanhar, quer te ajudar. Então, a segunda forma de tratamento, aliás, não é a segunda forma, é junto, né? Porque são 3 formas que devem ser tratadas, né? Então, essa segunda aqui, a terapia, ela é muito importante a conversa, né? Porque quem está depressivo, está passando por depressão, é um mundo de solidão, né, Ricardo? Quem está com depressão vive num mundo incompreensível, é realmente um mundo muito difícil de ser compreensível, e a pessoa não tem vontade, não tem ânimo para nada, né, Ricardo? É verdade. Fica no quarto escuro, numa caverna. Parece que você não enxerga nada, parece que você está cego, escama, você não enxerga, e é só sofrimento. A pessoa só consegue enxergar sofrimento. Então, aqui, remédio com terapia, as duas que Andrei Salomão vai nos ensinar. Agora, tem a terceira forma que ele vai dizer, que é a depressão se cuida com fé. O salmista, no Salmo 142:7, orou e disse:
Tira minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Ou seja, uma pessoa com depressão é uma pessoa presa na escuridão. Outras traduções, essa prisão vai dizer cárcere, ou seja, é uma pessoa que se sente aprisionado, acorrentado, encarcerado, como um preso mesmo, que deve ser horrível. Então, a vida em comunhão com Deus, juntamente com oração, juntamente frequentando os cultos, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo uma mensagem de esperança, isso tudo faz parte do pacote eficaz para se vencer a depressão. Ou seja, medicamento, terapia, conversa e comunhão com Deus é o mais eficaz dos tratamentos. E onde eu posso iniciar o tratamento? Aí nós já falaremos do tratamento, ou seja, medicamentoso, Priscila, e psicoterápico. Ele pode ser realizado hoje, você que está nos ouvindo, na rede de atenção primária, ou seja, no SUS. O SUS tem especialistas, tem nessa área médicos, né? Você que não tem condições, é o Sistema Único de Saúde. Ele é ao local ao qual você pode procurar para que você se consulte com o médico e que você possa ali ser diagnosticado. É difícil o diagnóstico, você precisa se abrir, mas a parte medicamentosa, né, vamos dizer, ou psicoterápico, né, é essa a rede que você vai tratar. Uma outra também é no Centro de Atenção Psicossocial, ou seja, o CAPS. Aqui na nossa cidade tem, eu acredito que todas as cidades aí tem CAPS, né, ô Ricardo? Aí tem CAPS, né, Priscila? Tem. Aqui eu usei o CAPS aqui. Ah, na época, você teve a ajuda do CAPS, né? Sim. Sim, Muito bom. então é muito bom, né? É muito importante, então, você que está nos assistindo, se a rede de saúde aí na sua cidade, onde você mora, se não possui um sistema ou um hospital perto, tem dificuldade, procure, e se não houver um especialista, procure o CAPS da sua cidade, que ali é o local onde você vai ter apoio de psicólogo, vai ter apoio de vários ali profissionais da área para te ajudar nessa área. E também em ambulatórios especializados. Aí é para quem tem um plano de saúde, para quem tem as condições financeiras melhores, você pode tratar com o médico de sua confiança, o médico da sua família, né? Sobre a prevenção, falando um pouquinho de prevenção. Podemos nos prevenir? Podemos, né, Ricardo? Tem como, Priscila, a gente se prevenir para que a gente evite a depressão? Tem algumas orientações que nós podemos passar. Por exemplo, manter um estilo de vida saudável, né? Exercício diariamente, é muito importante o exercício físico diariamente, não beber bebidas alcoólicas, fumo, drogas. Estou falando com você agora, talvez que esteja se libertando, você que faz uso de bebidas alcoólicas, de fumo, drogas. Tudo isso impulsiona a pessoa, a ansiedade, e a ansiedade é um trampolim para você ficar doente, a depressão. Exatamente. Então, muito cuidado. Droga, né? É muito importante, né, Ricardo? A bebida alcoólica, fumo e droga, elas são, assim, uma bomba, né, na vida da pessoa, para que a pessoa fique depressiva. Então, ela é uma das coisas que você deve evitar. Não é boa, né? Até o nome droga já está por si só, já está se explicando, né? Porque é uma bomba, é droga, né? Não interromper o tratamento sem orientação médica, que também é algo muito importante, pois a depressão ela é cíclica, ou seja, a depressão, a palavra cíclica vem de círculo, ou seja, ela tem um início e aqui tem uma esperança também. Tem uma esperança para você que esteja passando por isso. A depressão, embora ela seja lenta, o tratamento, seja longo, né, o prazo, quando você está buscando ajuda, tratando nesses 3 quesitos, a qual o André Salomão, por exemplo, disse. Essa depressão, por ser cíclica, ela tem um início, a esperança para você é o seguinte, existe um início, mas existe um fim. Ela tem um término, se você buscar ajuda. Se você buscar ajuda na hora certa, com um especialista, com medicamento, com terapia, com conversa, e o mais importante, com comunhão com Deus, é muito mais fácil que você vença a depressão. De vencer a depressão, com esses 3 requisitos, são fundamentais. Buscar ajuda sempre que necessário. Então, não se envergonhe,
Não ache que você tem que ficar quieto, né? Busque ajuda com seu amigo, com seu pastor, com o médico. É uma doença, como qualquer outra doença, ela precisa ser tratada. Evitar ficar ansioso. Mal desses séculos dizem que é ansiedade. E ansiedade é algo que tem também é a principal causa da depressão, a ansiedade. Então, tentar não ficar ansioso demais. E como eu não fico ansioso? Como que a gente não fica ansioso num mundo tão difícil que a gente está vivendo, Priscila? Ricardo, é quase impossível a gente não ter ansiedade, não é verdade? É verdade. Muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Então, é importante que o ser humano não é um ser que vive isolado. Nós não somos seres para viver isolados, somos seres sociais, para se socializar. Então, é importante que você não se isole, você não fique ansioso, você busque ajuda. São algumas medidas de prevenção, Priscila. Fique à vontade. É isso aí, obrigado. Obrigado, Eduardo. Deus abençoe. Amém. Primeiramente, eu quero adorar e glorificar o nome do Senhor, que merece a honra, a glória, o louvor, toda adoração. Eu só estou aqui hoje, eu quero ser bem sincero para você que está nos ouvindo. Isso aqui é uma coisa muito séria mesmo. Eu só estou aqui hoje respirando, estou aqui com a minha família porque o Senhor teve misericórdia de mim. As misericórdias do Senhor me alcançaram. E eu devo muito a adoração a Deus e as pessoas que me apoiaram e me ajudaram muito. Então, eu gostaria de começar falando uma coisa muito importante. Tem uma pessoa que vai estar me ajudando muito aqui. É uma pessoa que fez parte disso, me ajudou muito, que Deus me usou muito. Uma bênção na minha vida, minha família. Vou estar falando sobre isso. Então, assim, Eduardo, e as pessoas que estão nos ouvindo, eu comecei a sentir esse tipo de problema, porque depois de 20 anos trabalhando na rua, né, eu sou policial militar aposentado, graças a Deus, a profissão que eu amo, eu agradeço a Deus por ter me colocado nessa profissão, mas depois de 20 anos trabalhando, atendendo vários tipos de situações, ocorrências, roubos, crimes e tantas outras situações, né, atendi uma situação lá que me tirou, assim, que mexeu comigo, uma ocorrência que mexeu comigo, que foi um acidente muito grave. Então, eu vou estar falando agora para vocês aqui a primeira situação. Você precisa identificar o problema. Isso é muito importante para que você possa vencer a depressão. Primeiro passo, identifique o problema. Quando eu atendi essa ocorrência, eu já tinha tido tanta ocorrência de acidente, tanto problema, mas aquela, não sei, me chamou a atenção. Um acidente grave, morreram pessoas ali. E depois de uma semana que aconteceu esse caso, eu me vi assim, com um olhar longe, quieto, parado e sonhando sobre aquele problema. E de repente aí surge uma pessoa que, abençoada, maravilhosa, que ela chega e pergunta: o que está acontecendo com você, amor? Isso. O Ricardo era uma pessoa. O Ricardo era uma pessoa que ele não falava do assunto de ocorrências em casa. Então, o Ricardo, fora de casa, ele era o policial, o homem que combatia muitas coisas, mas dentro de casa, o Ricardo era o esposo, o pai. Então, ele não falava sobre aquilo que ele vivenciava nas ocorrências do dia a dia. E após o acontecimento desse acidente, o Ricardo começou a falar com frequência do ocorrido. E isso me despertou uma curiosidade, porque ele não era de comentar. Então, quando o Ricardo chegava em casa, eu até falava assim: nossa, sempre é a mesma coisa que ele fala. Eu perguntava sempre, todos os dias: e aí, amor, como foi o seu dia? E ele respondia assim: normal. Tudo bem. Foi tudo normal. E sempre eram as mesmas respostas. E quando ele voltou desse acidente, desse trabalho, nesse dia que aconteceu esse acidente, eu perguntei para ele: ei, amor, como foi seu dia? E aí ele começou a falar. No outro dia falou de novo. E no outro dia falou de novo. O mesmo assunto, a mesma ocorrência.
E isso foi por quase uma semana, ele repetindo a mesma coisa. E ele voltava para casa um pouco mais quieto, diferente dos outros dias que ele voltava brincando aqui dentro de casa, porque vocês olham o Ricardo assim, acha que ele é assim todo sério, né? Todo centrado, mas não, dentro de casa o Ricardo é pai, ele é brincalhão, ele é um homem divertido, ele é diferente do que ele é fora de casa, como cidadão. Então lá fora ele é sério, todo prudente, bonitinho, e aqui ele é uma pessoa normal, brinca, dá risada, chora, faz palhaçada. E nesses dias, depois dessa ocorrência, ele ficou muito quieto e muito pensativo e falando demais sobre esse acidente. E aí me despertou algo. Eu falei, meu marido não está bem. Veio uma luz lá da minha mente dizendo, olha, meu esposo não está legal. Ah lá. Priscila, para você ver como que é interessante, né? Você prestou atenção, você sentiu, começou a observar o Ricardo, e aí você viu que tinha alguma coisa errada. A importância da família, da esposa, né, ou do filho, do pai, de identificar a pessoa. Porque, como você mesmo disse, ele chegava aparentemente normal. Bom que ele teve um gatilho, né? Ou seja, ele chegou uma hora que ele falou assim, epa, tem alguma coisa errada. E aí também é muito bom porque ele se abriu para você. Então, é duas questões, né? É importante que a família esteja observando, porque nem sempre a pessoa aparenta, né? E é muito importante que a pessoa que está doente, ela busque ajuda, como o Ricardo fez com você. Muito importante. Exatamente. E o Ricardo, Eduardo e o pessoal que está em casa, era uma pessoa muito fechada. Não era de se abrir, de falar o que estava sentindo e algo desse tipo. Então, é o que eu falei para vocês. Ele chegava em casa, normal, eu perguntava como foi seu dia, ele foi normal, foi tudo bem, e ele só começou a dar alerta para mim que não estava bem, repetindo várias vezes a mesma história do acidente, que algo não era normal, porque ele não falava. Então, quando começou a falar demais, e não era assim a todo momento, ele dava picos durante o dia comigo de falar sobre o assunto, ele relembrava e o assunto vinha à tona. Flashback. Flashback, tá? Que vinha do que tinha acontecido. E aí, então, eu comecei a achar estranho. Falei, poxa, o Ricardo não está bem. Tem alguma coisa que não está legal, porque ele não é de fazer isso. Então, aí a gente comecei a perceber. Falei, olha, então vou começar a tentar falar com ele em questão de procurar ajuda, porque ele já não estava aparentando nas suas conversas algo normal. Então, como a Priscila falou, né? A partir desse dia eu percebi que eu estava ruim daí, né? Porque realmente eu estava falando muito, eu não era de falar, eu chegava, pendurava a farda e acabou, para mim, esqueci, né? Serviço para lá, eu era uma outra pessoa aqui dentro de casa, como ela mesmo comentou. E aí começou a vir pensamentos ruins na minha cabeça, pensamento de morte, começou a surgir na minha cabeça. Então, eu pedi ajuda para ela. Falei assim, não estou legal, né? Aí falei com ela, comecei a ficar um pouco irritado em casa, qualquer coisa ficava irritado com essa menina, ficava alterando a minha voz. Né? Então, eu vi que eu estava um pouco fora, porque para mim era assim para poder já estourar. E no você trabalho se identificou, também, né? Você começou a identificar algo errado em você, né? E o Ricardo sempre foi muito calmo. Sim. Muito tranquilo. Nunca foi de alterar a voz dentro de casa, nem com as meninas, nem comigo. Então, quando isso começou a acontecer naquela semana, de alterar a voz, do nada, vamos dizer assim, né? Do nada, entre aspas, né? Mas para nós não era normal alterar a voz. O humor dele, de repente, estava brincando, de repente estava sério, já de cara fechada, já não estava gostando mais das brincadeiras que a gente fazia. Para nós era normal brincar, para ele já não era mais normal aquelas brincadeiras, que era do cotidiano. Então, a gente começou a perceber essas mudanças que foram bruscas, foram radicais dentro de casa. Então, aí nós procuramos ajuda. Amém. E entre essas ajudas, eu já gostaria de destacar aqui, né, algumas pessoas que me ajudaram. São muitas pessoas que nos ajudaram, tá? Mas eu gostaria de destacar muito essas pessoas porque, né, são pessoas que foram essenciais para a minha cura, para Deus estar me abençoando e estar hoje
aqui onde eu estou. E entre elas, eu quero falar da pessoa muito maravilhosa, do ser humano, uma pessoa competente, excelente profissional. Foi nosso comandante aqui, o Major J. Carlos. Ele foi essencial para essa recuperação minha. Né? Até porque foi ele que nos indicou o médico que tratou o Ricardo, o psiquiatra. Então, foi excelente. O Major J. Carlos e o subtenente Mazzucato, eles indicaram, prontamente nos ajudou, quando a gente mais estava ali ansioso, ali naquela situação de buscar médico, correr para lá, correr para cá, os dois prontamente nos ajudaram e nos deram todo esse apoio. Então, quero destacar esses duas pessoas maravilhosas. Major J. Carlos, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. A importância dos amigos, né, Ricardo? A importância da família, dos amigos verdadeiros das pessoas, né? Isso é muito importante, né? Subtenente Mazzucato, obrigado, Deus abençoe muito, você está aqui no meu coração. Outra pessoa que foi fundamental, também muito, preciso falar o nome dele, que é o Major Marcos, um excelente ser humano. Nossa, é o cara que deu, lá no final eu vou contar um pouco mais sobre o que aconteceu, mas foi o cara que me ajudou muito. Ele foi a peça, como que diz, do tabuleiro fundamental. Nos ajudou. Ele foi o que foi, assim, fundamental para... Vocês vão saber, não vou falar agora, vocês têm medo. Continua na live aí que você vai saber, É isso aí, continua ligado, continua aí que você vai saber o que vai acontecer. São pessoas que estão no nosso coração. Major Marcos, Sargento Vanderlei, são os caras que, na hora que eu mais precisei, eles estiveram comigo. E eles, na realidade, aqui estiveram quando eu estava com um problema grave mesmo lá. Depois eu vou contar um pouco sobre a situação. Amém. E, logicamente, muitos outros. Não posso esquecer também do meu grande amigo, Menchuk, tá? Miguel Menchuk, Cabo Miguel Menchuk. Parceirão. Parceirão, ó. Então, amém. Glória a Deus. Muitos outros queridos lá do quartel me abraçaram eu. Eu agradeço muito. Tenente Donizete, né? Não posso esquecer esse nome, Tenente Donizete, que me ajudou muito no curso. E também os meus familiares, né? Meus pais, meus irmãos, né? Primos, sobrinhos, os meus, eu digo sogros e pastores, né? Que são o meu pastor Ari, meu querido, minha sogrinha, Cleide, foram essenciais em oração, em apoio. Os meus pastores da minha igreja, Nova Aliança, pastor Oswaldo, pastora Márcia, meus líderes. Nossa, foram peças fundamentais nessa recuperação. Então, tudo isso foi fundamental para que eu pudesse me recuperar dessa situação. E fora as pessoas incontáveis, que não dá para citar nome por nome, exatamente, que oraram por nós, oraram por ele, oraram pela nossa família, pagaram preço, sabe, de dar brecha e orar por nós. Então, nosso muito obrigada por todos que oraram por nós por anos. Então, sem palavras para agradecer a todos vocês. Então, primeiro, identifique o problema. Tá? Como o Eduardo falou, né? O Eduardo falou algumas situações lá, sonhos, pensamentos, olhar longe, quieto, mudança de hábito, né? Quietude, né? Você estava inquieto, nervoso, mudanças comportamentais, né? E ficar de olho nisso, né? Ficar de olho nisso. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Como o Salmo 42:11 diz, né? Quem está com a Bíblia aberta aí, um segundinho para abrir, ou se já não está aberta. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. É o que o salmista aqui está dizendo. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Depressão, amados, não é sinal de falta de fé. Não é falta de fé, depressão. Homens e mulheres de Deus na Bíblia também passaram, você sabia, por momentos de depressão? Mas Deus não abandonou esses homens, não abandonou o Ricardo, não tem abandonado a você que tem buscado ajuda. Ele sempre está disposto a ajudar e ele vai ajudá-lo a passar por esse momento e essa recuperação da sua depressão. E nós podemos citar alguns, Ricardo e Priscila, alguns exemplos bíblicos de homens e de mulheres de Deus também nas passagens, né? É o caso, por exemplo, o mais conhecido, talvez seja o mais conhecido, o caso de Elias. Todo mundo conhece a história de Elias,
da depressão de Elias. Então, a depressão a gente pode já pode identificar, as pessoas costumam dizer que é o mal do século. Mas, na verdade, a gente já vê que essa doença, a depressão, é algo muito antigo, né, Ricardo? É algo que já vem de lá do Velho Testamento, né? Então, não é algo muito dos nossos dias. Embora tenha se intensificado pela correria, né? Como o Ricardo disse lá no trabalho, dos fatores também o estresse, né, no trabalho, ele causa também a depressão. Mas é algo que já é antigo. Por exemplo, lá em 1 Reis 19:11, o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Falando aqui do profeta Elias, que era um homem de muita fé, de muita coragem. Ele orava e as coisas aconteciam, milagres aconteciam. Mas depois que teve uma grande vitória no Monte Carmelo, ali contra os profetas de Baal, quando ele lutou, venceu os profetas, uns dizem que era 450, outros dizem, não importa o número, ele lutou ali com aqueles profetas, Elias, após essa grande vitória que Deus tinha dado ali, o profeta, ele entra num período, num processo de solidão, ele se sente derrotado, assustado, fracassado, e aí a palavra de Deus vai falar que ele sente a vontade, ele tem vontade de morrer, ele pede para Deus morrer, por conta da ameaça ali da rainha, né, de Jezabel, que falou que queria matar os profetas, vão matar ali aquele profeta, né? E durante sua depressão, Elias teve um encontro especial. A palavra vai falar que ele teve um encontro especial com Deus. Um anjo chegou para ele para cuidar dele ali. Deus restaurou Elias e lhe deu ânimo para continuar. Deus também, amado, quer falar com você durante a sua depressão. Deus quer tratar você na sua depressão. Amém. Ali na passagem de Elias, o anjo chegou para Elias, botou Elias para descansar, dorme um pouquinho, deu comida na boca de Elias, tratou de Elias várias vezes, dorme de novo, porque eu vou preparar. Você vê que é um período, né? Assim como o Elias teve o seu período, o Ricardo também venceu o seu período, você que está nos assistindo também vai vencer a sua depressão. Em nome do Senhor Jesus. Você não está sozinho. Saiba que Jesus está com você, como teve com Elias, Deus esteve com Elias, o Senhor Jesus esteve com o Ricardo e tantos outros têm vencido. E você, claro, você pode ser curado, basta você identificar na família, ou você que está depressivo, queira ajuda, assim como o Ricardo. Buscou ajuda, você vai ser curado. Nós temos vários e vários exemplos. Não é isso, Ricardo? É isso mesmo. E é exatamente isso aí que você acabou de falar agora, no final, que nós vamos falar também. Então, primeira coisa, identificar o problema. Então, você saber que tem alguma coisa errada acontecendo. Né? E o segundo caso que aconteceu comigo foi eu precisava buscar ajuda. Então, aceite e busque ajuda. Então, no começo eu achei que estava tudo normal, era uma simples estresse. A minha família, ninguém tinha isso. Entendeu? Todo mundo saudável, meus irmãos, tal, pessoal. Então, para mim, era apenas alguma coisa assim, simples. Entende? Não tratei como fosse estresse, não tratei nada como fosse depressão, nem pensar, nem passar por minha cabeça isso aí. Entende? E aí eu continuei trabalhando, fazendo alguns serviços. Só que daí, de repente, eu comecei a sentir mal, comecei a sentir alguns sintomas de tremedeira, confusão no pensamento, pensamento forte de morte, sabe? Coisa que começou a mudar aquela minha personalidade, sabe? No trabalho eu já estava, sabe, nervoso, qualquer coisa nervoso. Em casa que eu já não estava conseguindo me conter mais. Estava difícil de aguentar e ela pode até comentar um pouco sobre isso também. Amém. E uma das coisas que o Ricardo teve foram sonhos de morte. Ele teve um sonho onde ele matava as pessoas e ele acordou fazendo o barulho da arma. Olha. No som da boca. E eu acordei assustada. E no outro dia, nós fomos no quartel, nós pedimos para o Major Marcos nos atender. E ele prontamente nos atendeu e nos ajudou muito, porque eu tinha que convencer o Ricardo. Na verdade, ele também me ajudou muito nesse trabalho para convencê-lo a entregar a arma dele no quartel, até esse período de tratamento. Nesse período que ele teve esse sonho,
logo alguém, eu não lembro quem, mas alguém ligou em casa e ele já estava assim, já iniciando o tratamento, o Ricardo já estava dando pequenas melhoras. E aí uma pessoa ligou dizendo assim: então, Ricardo, você sabia que o teu amigo acabou de se matar com um tiro na cabeça, com o mesmo problema que o seu? Olha só. Gente, quando essa pessoa falou isso, o Ricardo soltou o telefone da mão, ele deu, aí foi aquele sintoma de tremedeira, suor, frio, transpirava, ficou mal. Então, assim, aí o tratamento que tinha se iniciado voltou a estaca zero. Literalmente, voltamos a estaca zero. Então, essa foi uma das experiências que o Ricardo teve. E aí, nós, então, depois dessa ligação, então, nós fomos no quartel e pedimos para o capitão, na época, ele era capitão, hoje ele é major, o major Marcos, para entregar a arma e ficar lá até ele terminar o tratamento. Com muito custo, o Ricardo aceitou e deixou a arma lá até terminar o tratamento. E outros sintomas também que ele teve, que isso era frequente, era o coração acelerado, sensação de pânico, de medo, de insegurança, né? Mas era algo excessivo, era fora do normal. Outra coisa também que era constante, que nós já comentamos, o humor alterado. Isso era constante. Nós não sabíamos mais nem como brincar com o Ricardo. Não sabíamos mais nem se podíamos brincar. Quando brincávamos, achava ruim. E quando não brincávamos, sentia falta. Nós não sabíamos mais como tratar. Então, eu lembro que eu falava para as meninas, vamos orar, vamos ter paciência. Agora é a hora de nós termos paciência com ele. Porque ele também precisa ter paciência com ele mesmo. Para ele também é algo difícil de lidar. Algo que ele ainda não viveu. Então, ele está vivendo numa caverna, fechadinho, no mundo dele ali, que para ele é difícil enfrentar. Então, imagina nós que estamos normais, entender a mentalidade do que está se passando por uma cabeça que nunca passou. Então, não é fácil. Então, eu creio que vocês em casa, né? Tem um familiar passando por isso. Saiba que não é fácil, mas também não é impossível vencermos. Com Jesus e com o tratamento, nós conseguimos vencer. Amém. Então, outros sintomas que o Ricardo teve, outras experiências que também era frequente, na verdade, isso aconteceu assim muito. Ele lembrava de ocorrências que havia vivido. Sabe aquele homem que vai para a guerra? E quando esse homem volta da guerra, ele só traumatizado, né? Traumatizado. Só fala que viveu, só fala nas histórias que vivenciou e tempo lembra todo, tudo né? aquilo. Só negativismo, né? Exatamente isso. Ele desenterrou todas as ocorrências que ele havia passado. Ele começou a metralhar a gente aqui em casa contando histórias. E então eu percebi que isso era libertador para ele poder falar, porque ele não falava. Então ele viu em nós, como família, uma confiança em abrir as coisas. Graças e a gente poder aconselhá-lo. Então, quando ele falava das ocorrências, a hora que ele terminava, a gente orava por ele. E a gente falava assim, isso vai passar. Bola para frente. Então, a gente dava palavras de motivação para ele, que aquilo iria passar. Era só um tempo, mas que iria passar. E uma última coisa que eu lembro que ele fez, e que isso para mim foi assustador, ele fez isso por 2 vezes. A primeira vez que ele fez, para mim, foi apavorante. Aí eu fiquei mais esperta. Eu vou falar o que ele fez. Quem você aprontou, Ricardo? Sou eu que dirijo mais. Até porque eu também gosto muito. Então, ele é um marido que me libera para dirigir a hora que eu quero. Então, eu amo isso. Mulheres que gostam de dirigir sabem do que eu estou falando. Você é corajoso, Ricardo. Muito corajoso. Ai, olha, que preconceito contra mulher. Mulheres, fala para ele, tem mulher que dirige melhor que homem. Brincadeira, Paty. Amém. Mas, Eduardo, nessa, o Ricardo me deu um sustão. Nós estávamos na estrada e, do nada, ele me abre a porta do carro e tenta se jogar para fora com o carro em movimento. O meu coração, eu não estava esperando. Só estava eu e ele no carro. Na hora que ele fez isso, eu
minha reação foi puxar ele do cinto de segurança e diminuir a velocidade do carro e jogar para o acostamento e dizer para ele o que estava acontecendo. E uma das frases que ele dizia, que nesse dia ele falou assim: eu não sirvo mais para nada, eu não sou homem nem capaz de cuidar de mim, não cuido mais nem da minha família, não consigo mais trabalhar, eu não sou nada, eu não sou ninguém, então para que eu quero viver? Eu vou me matar, que assim acaba com tudo isso. Você fica livre de mim, desse peso que eu sou hoje, e você pode casar de novo e ser feliz, porque eu não sirvo mais para nada. Quando ele disse isso, literalmente eu parei o carro, eu abracei ele, eu orei com ele e disse palavras do que realmente ele era. Eu trouxe a lembrança para ele o que ele era para Deus e o que ele era para mim, o que ele era para nossas filhas. Um homem valoroso, que eu amo muito. Eu falei, eu amava ele, agora eu amo muito mais. Então, mulheres ou pessoas que têm familiares assim, quando isso acontecer, traz à memória dessa pessoa o que ele é para Deus, o que ele é para você, porque isso, no mundo espiritual e no mundo natural, na mente da pessoa, traz à memória a importância que ela é. E isso, para quem está depressivo, numa caverna escura, você trazer a lembrança do que a pessoa é, isso é fundamental, porque eles não se lembram mais do que eles são, o valor que eles têm. E o Ricardo aprontou isso 2 vezes. Então, a primeira vez que ele fez isso, eu levei aquele susto enorme, porque eu não sabia. Depois que ele fez isso, eu já comecei a ficar mais esperta. Então, eu travei o carro, as 4 portas, eu ficava... Sabe quando você dirige, mas você fica de olho quem está do seu lado? De olho nele, né? Literalmente, eu dirigi e ficava de olho do que ele estava fazendo, do que ele pretendia fazer para isso não acontecer. E a outra e a última vez que ele tentou fazer isso, nós estávamos também no carro em movimento. E ele viu um rapaz roubando uma bolsa de uma mulher dentro do carro. E na hora, o instinto policial queria correr atrás do rapaz e defender a mulher e pegar a bolsa de volta. Coisas de instinto, de segurança, de proteger as pessoas. E nessa hora, na hora que eu vi que ele ia sair do carro, eu agarrei ele, literalmente, na roupa, e segurei. Gente, eu não sei quanta força eu tive naquela hora, mas Deus me deu tanta força que eu não sabia de onde, mas eu trouxe o Ricardo para dentro do carro, sentado no banco. Eu trouxe ele de volta e disse assim para ele, com muita calma. Falei, amor, eu sei que você deseja ajudar, mas sabe qual vai ser a sua ajuda agora? É ligar no quartel, pedir para os amigos que estão fazendo ronda agora, eles irem atrás desse rapaz. Não você. Você está desarmado, você não está com farda, você não está bem. Esse cara pode estar armado, ele pode tentar atirar em você, fazer alguma coisa. Então, você não está pronto agora, mas os seus amigos estão. Então, liga para eles agora e pede ajuda. Então, foi exatamente o que o Ricardo fez. Ele ligou, pediu ajuda, deu 5 minutos. Os amigos dele já estavam atrás do cara. E impressionante que em uma olhada que o Ricardo deu no rapaz, ele descreveu, eu não gravei nada, mas ele descreveu a roupa, a cor do cara, do cabelo, tudo, num olhar rápido. Eu nem sabia que roupa que o cara tava, qual era a cor, não sabia de nada. Só vi ele pegando a bolsa e indo correndo. Mas o que é o olhar e o instinto de um profissional? Então, o Ricardo sempre foi muito bom profissional. Então, ele ligou, logo a ajuda veio e pôde ajudar a moça, o cara foi pego. Então, qual é a importância da família? Ajudar a nossa pessoa que está do lado. Então, fica o alerta para você que está em casa, prestar atenção nos movimentos da pessoa para que você possa ajudar e acalmar nesse tempo. Eduardo, deixa eu falar uma coisa para você. A Priscila está falando essas situações porque hoje eu lembro que muita parte dessas coisas na realidade eu não lembrava muito. Me deu um branco assim na memória, porque daí então eu comecei a tomar alguns medicamentos e realmente agora o que eu lembro muito era que a minha mente não parava. Não parava. Não desligava, né? Não conseguia dormir, né? Então eu tive muito apoio dela, da
nossas filhas, nossa família, porque eu não conseguia dormir, eu não conseguia parar, minha cabeça ficava em loop toda hora. E aí, então, eu tomei muito medicamento pesado, então, muita coisa eu não lembro. Eu sei que ela me ajudava muito, ela me guiava, mas isso é terrível mesmo, né? E quanto mais cedo, né? Quanto mais cedo a gente vê o problema, realmente é mais fácil para ser tratado, né? Amém, O que amém. você fala agora sobre a questão da palavra? Então, a gente tem outro exemplo, né? Mas antes de eu falar do outro exemplo, né? Eu queria fazer uma consideração da importância, novamente, da família, das pessoas que estão próximas. Queria ressaltar que ela é uma doença cíclica, ou seja, tem um início e um fim, né? Pode durar tempo. Quero ressaltar a importância, né, de ficar de olho na pessoa, não deixar a pessoa isolada, não deixar a pessoa sozinha. E quando você tem a ajuda de alguém, de um amigo, de um familiar, você tem uma chance muito grande de ser tratado, de ser curado rapidamente. E quando você também se abre a falar, como o Ricardo falou, você também tem chance muito grande de você ser curado. Não se isole, fale. Então, como o Ricardo falou, segunda, aceite e busque ajuda. É a segunda aí que o Ricardo está nos ensinando, buscar ajuda. E, de fato, nós precisamos aceitar e pedir ajuda. Agora, o segundo, conforme também o Provérbios 12, 25 diz, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Ou seja, aquilo que a Priscila fez foi uma palavra bondosa, animou o Ricardo, trouxe o Ricardo para trás, para perto, né, Priscila? Trabalhou com ele de perto, junto com ele, respeitando, né, as diferenças, respeitando os momentos até de irritabilidade. Imagino quanto difícil é para uma família lidar com a pessoa. Então, é muito importante trazer a pessoa para perto, né? Como o Salmo mesmo falar, né? Uma pessoa, uma palavra bondosa, o anima. E uma coisa que nós não podemos também deixar de falar é o seguinte: uma pessoa com depressão, Ricardo, não gosta de ouvir não. Não é verdade? Não sei se isso acontecia com você. Então, a palavra não está proibido de ser dito com uma pessoa que está deprimida. Porque se você falar não com uma pessoa deprimida, a pessoa entra num estado pior, ela não quer ser julgada de forma alguma. Outra coisa, familiar, você, pai, mãe, né, que está com alguém que está tratando já, ou que está passando por esse período, é que você tenha muita paciência, carinho e amor. E você sabe, Ricardo, que quando a família não dá esse apoio, não identifica, ou às vezes identifica e ainda coloca culpa, isso é coisa da cabeça dele, e ela larga essa pessoa, ela está matando essa pessoa. Então, tem muita gente que depois que a pessoa se suicida, vai se arrepender, aí já era, e não tem mais volta. Então, é importante, muito importante, muita atenção. Você que está nos ouvindo, está nos assistindo, fique de olho. Se ele está em tratamento, é porque ele está doente, ele precisa de apoio, de uma palavra bondosa que o anime, assim como o provérbio ensina. Então, são palavras boas, mansas, que fazem ou tragam essa pessoa de volta para si. Não adianta falar não. Não para a pessoa que está deprimida é proibido, ok? Não. Mesmo que seja algo necessário, com carinho, uma palavra mansa, e aí você vai tratando devagarzinho. Ele precisa do tempo. A pessoa deprimida tem o seu tempo. Ela precisa de um tempo para ser curada. E para esse tempo, e para que ela seja curada, você, familiar, tem e é totalmente responsável por essa pessoa. Então, ela não tem noção mais da realidade que ela tem. Ela é uma pessoa que não tem realidade. Para ela, não tem mais jeito de nada. Então, ou seja, para ela só busca a morte. Na verdade, a pessoa não quer morrer. Ela quer se livrar do sofrimento. Mas como ela não consegue se livrar do sofrimento, ela tira a sua vida. Então, muito importante nessa pontuação. Fique de olho, seja bondoso, tenha amor, tenha carinho e paciência para lidar com a pessoa. Amém? Amados, então, Ricardo, outro exemplo, né, que nós podemos falar, que está na palavra de Deus também, é Jeremias. Eu gosto muito da história de Jeremias, né? Jeremias, coitado, um profeta que sofreu, mas sofreu muito, mas ele passou por isso, né, e venceu também. Jeremias 23, cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Jeremias sofreu muito durante seu ministério.
Ele viu desgraças terríveis e foi perseguido por falar a verdade de Deus. Por falar a verdade de Deus, ele era perseguido. Jeremias sentia muita tristeza, ficava muito triste e desejava não ter nascido. Ele desejou não ter nascido, olha só. No momento que você está deprimido, que você está com depressão, você tem vontade mesmo de morrer. Por que eu nasci? Não sei se o Ricardo já fez a pergunta. Por que eu nasci para viver do jeito que eu estou vivendo? Eu não presto, não tenho jeito. Não é esse sentimento que a pessoa tem? Sim. Então, assim Jeremias também passou, né? Mas Jeremias, importante, ele nunca desistiu. Nunca desistiu. Ele recebeu mensagens muito duras, mas nunca esqueceu de Deus também. E Deus promete a salvação para essas pessoas. Mesmo quando os problemas não parecem acabar, você tem a promessa da salvação de Deus. A esperança em Deus lhe dá a força para continuar. Por isso que o terceiro ponto de Anderson Salomão diz que a fé é importante. Então, o medicamento com a terapia e com uma vida com Deus, e aí eu quero convidar você que não conhece, não veio ter um encontro com o Senhor Jesus ainda, você procure. Né? Você procure aí em Londrina, por exemplo, a igreja, por exemplo, de vocês, que tem, né? Não sei, Ricardo, a INA, né? A igreja que vocês congregam deve ter um trabalho assim. Procure ajuda, procure um irmão, né? Através da fé, assim como Jeremias, assim como tantos homens, e assim como o Ricardo venceu também com a fé, que você possa vencer. Procure uma igreja séria, uma igreja e peça ajuda. Busque ajuda. E você, com certeza, vai ser com medicamento, com conversa, terapia e Deus, você vai vencer esse momento, ok? Assim como Jeremias, não podemos perder, então, a esperança. Jamais perder a esperança. Não é, Ricardo? Verdade. E, como você estava comentando, então, vamos passar já para o terceiro ponto, que é um dos muito importantes também, né? A gente falou que a minha situação, que o que eu pude tirar dessa lição, dessa situação, para vencer a depressão, você precisa identificar esse problema, Primeiro, você precisa aceitar e buscar ajuda e não se isolar, que é o terceiro. Não se isole. Por quê? Porque quando eu percebi realmente que eu tinha um problema, uma doença grave que poderia tirar a minha vida ou prejudicar outras pessoas, sabe qual foi a minha realidade? Eu queria ficar só com meus pensamentos. Só. Entende? E não queria saber de nada, queria ficar na minha caverna, no meu quarto. Eu me isolado, isolei, né? Eu queria me isolar, na realidade. Porque para mim... Igual Elias, né? Você foi lá para o deserto, né? Se esconder, exatamente, né? Eu queria eu fugi, entendeu? E para tirar o Ricardo de casa era um sacrifício. Imagina. E eu precisava levá-lo para sair um pouco, para arejar um pouco, né? Respirar ares novos, com pessoas novas, lugares novos. E era um sacrifício. Mas eu tinha que ter paciência, porque eu também tinha que entender o que ele estava passando. Mas também eu tinha que ser como eu posso dizer, uma peça que o levava, impulsionava a melhorar, a sair desse lugar, mas respeitando também o tempo dele. Mas eu também tinha que ajudá-lo a tomar posições. E era a coisa que o Ricardo, nessa época, ele não conseguia fazer, é se posicionar. Ele não conseguia decidir nada, ele não conseguia se posicionar para nada, para nenhum assunto. Então, foi uma época que eu tive que tomar as rédeas da casa. Eu tive que tomar algumas decisões que cabia a ele tomar, mas pela situação que ele se encontrava, ele não conseguia. Então, eu tive que tomar esse lugar. Foi muito difícil para mim, porque nós mulheres não somos para estar nesse lugar. Amém, queridas? Nosso lugar não é esse. Nosso lugar é estar do lado do esposo, ajudando, e não tomando a frente de nada. E eu lembro que eu tinha, quando levar o Ricardo para os médicos, e uma das perícias deles era em Curitiba. Então, eu lembro que quando eu tinha que levá-lo, eu pedi a dispensa do meu trabalho, que eu também, na época, eu estava trabalhando, eu tinha que pedir dispensa do trabalho e para levá-lo em Curitiba. E eu lembro que ele já estava sendo medicado nessa época, mas quando falava que ele ia passar pelo médico, pela perícia, eu tinha que dar uma dose maior de medicação para ele.
Então, ele ia totalmente dopado para Curitiba, ele ia sonolento, ele não conseguia falar, a fala dele travava, não saía nada. Então, eu tinha que pedir liberação para os peritos, deixar eu entrar para falar o que estava acontecendo com ele em casa, no dia a dia dele, porque ele não conseguia falar. Simplesmente o Ricardo travava totalmente e transpirava frio, de pânico, de medo, de ansiedade por estar ali naquele lugar. O medo dele não estar, ele sabia que ele não estava bem, mas o medo dele era fazer ele voltar a trabalhar, sendo que ele não estava se sentindo bem. Então, esse era um pavor que ele tinha ao estar na frente do perito. Então, eu tinha que entrar, pedir com licença para o perito, se eu podia entrar para poder falar, se expressar no lugar dele, porque ele não conseguia fazer isso. E outras coisas também que o Ricardo passava quando, por essa situação, a hora que nós saíamos do consultório médico, ele estava passado, ele estava assim frustrado por não conseguir falar o que ele sentia para os médicos, porque ele também queria falar, mas ele não conseguia. Então ele saía frustrado, ele saía para baixo, pior do que ele entrou. E aí qual era o meu papel? Vou lembrar como ele é importante para Deus. Eu vou trazer a memória dele como ele é importante para mim. Eu vou trazer a memória dele, as promessas de Deus para a vida dele, que ele ainda não fez e que ainda ele vai viver. Então, era a hora que eu orava por ele, dentro, ali fora mesmo, eu saía da sala do perito e ali mesmo, no consultório, eu orava com ele. E aí, os sintomas não desapareciam, mas melhorava. Ele ia para casa um pouquinho mais animado, ainda meio dopado com a medicação, mas ele saía um pouco mais leve. Então, a esposa, ou mãe, ou sogra, ou filhos, você, mais uma vez, eu vou pedir para você ter paciência com quem está do seu lado. E sempre falar palavras e lembrá-los quem eles são. E abençoá-los, orar por eles, animá-los e sempre lembrá-los que isso vai passar. Amém. É isso, Eduardo. Então, o terceiro ponto, Ricardo, não se isole. Você, não pai, se isole. Não se isole. Você, pai e você, mãe, gostaria de fazer uma pontuação. Existem pesquisas que dizem que a depressão pode atingir faixas etárias a partir de 3 anos de idade. Então, a depressão ela é algo que não é só nas pessoas mais maduras, ou com jovens, hoje o número tem os jovens têm uma proporção maior na depressão, né? Os jovens estão se deprimindo. Mas a depressão ela pode alcançar crianças de 3 anos. A partir de 3 anos você já pode identificar um período ou um início de depressão. Então, você, pai, mãe, por exemplo, você observa que seu filho só quer ficar no seu quarto trancado, vendo televisão, assistindo televisão, ou às vezes o tempo inteiro dentro de casa só quer saber de jogo. Olha, um alerta, pode ser sinal de depressão, pode ser sinal de isolamento, ou seja, não deixe ele se isolar. É importante que nesse momento você saia. Nós estamos vivendo um período difícil, né, Ricardo e Priscila, nessa pandemia. Hoje é muito mais difícil porque nós não podemos, estamos praticamente quase que isolados, temos que respeitar nossos decretos, o Estado, o governo, nós estamos isolados. Nós quando saímos com proteção, ok? Mas nesse período a qual a pandemia, a qual nós estamos vivendo, né, ela pode intensificar esse estado nos adolescentes, nos jovens, o adulto também, claro. Mas é muito importante que você observe, você, pai, também faça medidas protetivas através dos videogames, através de games, isolamento no seu quarto, só quer ficar assistindo o tempo todo. Isso pode encadear, por conta do isolamento, a depressão. Então, muito importante. É importante que você não deixe ele só, é bom que você crie atividade com seus filhos dentro de casa, para que o seu filho tenha outras coisas. E o mais importante, uma coisa muito interessante na família, é a conversa. Nós temos que conversar, bater papo, ter momentos em famílias, almoçar, jantar junto, isso é importante. Traga os filhos para a mesa, converse. Então, olho no seu filho, hein? Porque a partir de 3 anos ele já pode estar apresentando um sintoma, ok? Fica essa pontuação. Terceiro lugar,
que nos ensina, que Ricardo nos ensinou, não se isole. Não somos ilhas, não somos seres para viver sozinhos. Precisamos estar juntos, andando, caminhando junto. Amém, Priscila? E como Amém. Jesus disse lá em João 16:33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições, contudo tenha ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Ou seja, nós vivemos num mundo de aflição. Não temos como fugir disso. Jesus já nos ensinou que o mundo seria difícil, né? E a gente tem visto a intensificação dia após dia das aflições, do sofrimento, né? Mas Jesus já deixou para a gente aqui uma promessa: tenha bom ânimo. Se eu venci, vocês também podem vencer. Então, é o que o texto de João 16:33 ensina. Você pode, você vai vencer junto com Deus. Outros exemplos bíblicos também que a gente pode citar é Noemi. Lá em Ruth, capítulo 1:16, Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Olha só, não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficar, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ou seja, Noemi ficou com depressão também. Noemi ficou com depressão porque perdeu seu marido, perdeu seus filhos. Ela perdeu a alegria de viver. Imagina você perder sua família, você perde também a alegria de viver. Tentou se isolar, fez aquilo que o Ricardo falou que é uma coisa muito perigosa, né? Ela se isolou por conta, né, da sua família, da perda da sua família, e ela se sentiu abandonada também por Deus. Ela achou que Deus não amava ela, não cuidava dela. Porém, Deus não tinha abandonado a Noemi. A amizade leal de Ruth, que era sua sogra, Deus restaurou através dela, ou seja, olha só a importância da amizade, né? Essa amizade leal mudou a vida de Noemi. Na depressão, você pode se isolar, mas você precisa de pessoas, de amigos, de familiares ao seu lado. Se você se isolar, você precisa de um amigo, assim como Noemi teve. Um amigo pode ser um agente de Deus na sua vida. Verdade. Então, se você não confia num pai, não confia numa mãe, você não teve uma esposa que percebeu como a Priscila, pode ser que você tenha um amigo, tenha uma amiga, alguém que você pode pedir ajuda. Então, peça ajuda, né? Assim como Elias, Jeremias, Noemi venceram a depressão, com a ajuda de Jesus, vocês também podem vencer. Você pode vencer, né? Ricardo, como você confiou em Deus nesse período? Como que foi a sua confiança em Deus no período que você estava sofrendo com isso? Então, agora que entra a parte, assim, vamos dizer assim, graças a Deus, uma parte mais leve, uma parte bacana. Então, só que eu gostaria de recapitular para você que está ouvindo isso, que é muito importante, né? Que o primeiro ponto, a gente precisa identificar o problema, o que está acontecendo. Nem sempre é fácil para quem, principalmente quem está doente. Então, a pessoa que está do lado, ela tem uma visão, né? Que nem os sintomas que você falou, a pessoa fica triste e tal, né? Muitas outras coisas. Perceber o dia a dia que a pessoa está vivendo, né? Comportamento, né? Depois, né? Você tem que buscar ajuda, né? Não pode recusar, mas buscar ajuda. E o terceiro, não se isolar. Nesse período todo que eu estou falando, eu estive em tratamento. Então, eu tive tratamento por psiquiatra, como você comentou, psicólogos. Fui no CAPES daqui da minha cidade. Granjei muitos amigos ali, pessoas que me apoiaram. No começo eu não falava nada, depois comecei a falar, abrir meu coração. E isso ajudou muito. E foi um ponto importante também, que a Priscila, como ela falava, ela me incentivava e me levava para a igreja. Eu não tinha vontade de ir para a igreja, eu não conseguia passar em frente do quartel, eu não conseguia passar em lugar nenhum. Aí ela me incentivava, ela me ajudava. E comecei a ir para a igreja, voltar, as coisas começaram ouvindo a palavra, foi crescendo, nascendo mais fé no coração. E nesse período é que aconteceram coisas boas. Mas eu queria deixar uma palavra para você, que foi o que aconteceu comigo. Lá no Salmo 40, que eu comecei a ler, eu quero ler um pouquinho, estender um pouquinho mais a palavra. Salmo 40, versículo 1 ao 3. Coloquei toda a minha confiança no Senhor.
ele se inclinou para mim, ouviu o meu grito de socorro. Foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a entender, aí eu comecei a voltar assim, né? E vendo a Priscila falando, me levando para a igreja, as pessoas me ajudando, as visitas, apoio dos amigos, familiares. Eu comecei a clamar ao Senhor. Aí começou a voltar aquele clamor ao Senhor e ele ouviu o meu grito de socorro. Seguindo a palavra aqui, ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pois pôs os meus pés sobre uma rocha e me firmou no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Quando o Ricardo chegou nessa etapa de confiar em Deus, de depositar a confiança nele, de começar a trazer à memória as promessas de Deus para ele, ele começou a ficar diferente, o semblante começou a melhorar, a alegria começou a voltar, mesmo tomando as medicações, mesmo ficando um pouco dopado, mas ele já não era o mesmo quando iniciou o tratamento. Ele já estava melhor, o semblante já estava melhor, ele já conseguia fazer umas brincadeiras de leve com a gente, já começou a querer voltar aquele Ricardo que era antes. Mas por quê? Porque ele entregou aquilo que ele estava vivendo para Deus e ele aceitou, ele quis a mudança, o tratamento, a busca da cura, e ele foi atrás, e ele foi na fonte certa, que é o Senhor Jesus. Senhor Jesus, teve de pé, né? Então, fiquem alerta, família. Os médicos são muito importantes, medicações é muito importante, mas buscar a Deus é primordial, é a prioridade para você vencer essa doença. Eduardo, uma coisa interessante que eu gostaria de comentar aqui também, eu gostaria de fazer um apelo muito grande. No nome de Jesus, eu gostaria de dizer isso para você que está nos assistindo, você que está nos vendo nesse momento, e você que vai nos assistir. Eu queria falar para os pastores, eu gostaria de falar para os líderes, para aquele crente cheio de fé. Eu queria dizer uma coisa para você e para as pessoas que não conhecem Jesus ainda também. Às vezes você acha que talvez, como até o Eduardo já bem colocou, que de repente você tomar algum medicamento é sinal de falta de fé ou, né, de que você não é um cristão. Não é verdade, gente. Como bem o Eduardo colocou, esses homens de Deus, Jeremias, né, Elias, Noemi. Então você confia em Deus. Você é um homem ou mulher de Deus, você é uma pessoa abençoada, mas tome medicamento. Não tenha medo, não fique pensando, porque eu pensava assim, né? Busque ajuda, né? Eu pensava, se eu tomar medicamento, o que vão falar, né? Mas não é assim que funciona, né, Eduardo? Não é. Se eu procurar o psiquiatra, eu sou louco. O psiquiatra tá louco. Ele falava assim pra mim, eu falava, não é para louco. Você está precisando de ajuda. Então, você precisa conversar com alguém, procurar ajuda com medicações. Então, o psiquiatra não é para tratar pessoas loucas. É para quem precisa, está doente. E isso é uma doença. É verdade. E até pastores, né, Eduardo? Também acontece, sim. Né? Sim, hoje o índice, Ricardo e Priscila, e você que está nos assistindo, você que talvez seja pastor ou líder aí, você pode se identificar um pouquinho. O índice hoje de pastores, não é novidade para ninguém, nós temos visto nas redes sociais, na televisão, índice de pastores tirando a própria vida. Né? Recentemente tivemos aí um caso, não gostaria de citar o nome, mas pastores, ou seja, quando eu comecei lá no início, eu falei que é uma doença, e como é uma doença, não tem grau, ou seja, líderes, homens cheios do Espírito Santo, como os profetas, você que é um homem que acha que não precisa de ajuda, é um equívoco, porque não podemos levar para a área espiritual, não podemos levar para a área da culpa ou de um pecado que cometemos, porque é doença, ou seja, é doença. É claro que o pecado, é claro que fatores externos podem atrapalhar e piorar o estado, mas é uma doença, então você não está imune, pastores não estão imunes, líderes não estão imunes. Quem dá aconselhamento pastoral, quem tem esse ministério de aconselhamento de cura na igreja,
também precisa ser pastoreado e precisa também ser aconselhado. Tanto é que Ricardo, tanto é que os psicólogos, por exemplo, os psiquiatras e tantos outros que tratam nessa área, eles precisam de acompanhamento. Então, nós, por exemplo, que trabalhamos com aconselhamento pastoral, por exemplo, o aconselhamento de vidas da igreja, nós estamos sempre absorvendo de uma certa forma, né? Então, nós precisamos também ser cuidados, nós precisamos de cuidado. Ninguém está imune, nem pastor, homem cheio de Espírito Santo, não. Todos nós precisamos de ajuda e precisamos nos cuidar, porque o índice é para todos, ou seja, não tem idade, não tem raça, não tem etnia, não. Todos, inclusive os homens de Deus, não estão imunes a essa doença, ok? Isso aí. E nem diz Hebreus, né, que nós, como igreja, devemos orar pelos nossos pastores, né? Isso, pelos pastores, justamente. Temos que estar orando por eles. Amém. Então, Eduardo, com certeza as orações que fizeram para mim, que foram muitas, graças a Deus, o apoio da minha esposa, das nossas filhas, da nossa família, os amigos, alguns que eu já relatei, e muitos outros que eu vou estar esquecendo o nome se eu começar a falar, que é muita gente, com certeza fizeram efeito. E depois, veja bem, como você tinha comentado, depois de 2 anos lutando, né, contra o transtorno do estresse pós-traumático, a ansiedade, a síndrome do pânico e a depressão, aí então eu comecei a voltar a trabalhar em regime interno no quartel. Aí que foi aquela mudança, sem arma, sem farda, comecei a trabalhar expediente, fui muito bem recebido lá no quartel. Então, foi como uma primeira tentativa, sabe? De reabilitação e confiando em Deus que eu poderia vencer, né? Foi essa fase que começou as coisas a melhorar. Eu fui bem recebido lá pelos meus colegas de farda, foi muito bem recebido, o pessoal me deu todo o apoio, incentivo, né? Aí que entra lá o Major Marcos, o Sargento Vanderlei, grandes amigos que me deram todo apoio nessa hora, me ajudaram muito, sempre tive o incentivo deles. Aí, então, foi aonde que as coisas começaram a mudar, Começou a notar a mudança, né? Isso. O Ricardo tinha um sonho de subir a carreira na polícia, né? E chegou a oportunidade para que isso acontecesse. E o Major Marcos foi a peça fundamental para que isso acontecesse. Então, surgiu um curso de cabo e o Major Marcos falou, Ricardo, vamos fazer. Ele, não, eu não tenho condições, eu não estou pronto para pegar em arma, para atirar, não, eu não tenho controle da arma, eu não posso fazer esse curso. Ele, não, você pode e eu vou te ajudar e você vai conseguir sim, fica tranquilo, eu vou estar do seu lado ali, você não vai estar sozinho. Eu vou estar ali com você e você vai fazer porque você é capaz e você merece essa graduação. Então, você vai fazer sim. Fica tranquilo que eu vou te ajudar. E aí, então, esse é o segredo que eu ia contar para vocês. Esse Major Marcos foi uma bênção na vida do Ricardo. E glórias a Deus, mesmo o Ricardo com todo o problema, melhorando, mas ainda sendo medicado, ele ainda ficou em qual lugar, amor, do curso? Conta. Em terceiro lugar depois. Uma placa de melhores alunos de nota. Então, ainda com todo esse problema que ele estava enfrentando, ele ainda foi honrado. Olha! Obrigado, Donizete, que foi fundamental, que me ajudou muito. Sargento Louso, não posso esquecer esse nome, Louso. Sargento Louso, você foi um cara. Pessoas que Deus coloca na vida da gente para nos ajudar, né, Priscila, né, cara? Eu tenho que agradecer ao meu quartel aqui, pessoal. Amém. E o mais legal vai ficar pro final, não vou contar agora. Continue aí na live aí. Obrigado, não sai. Manda o link para alguém, não dá tempo. O Ricardo vai contar agora a chave da vitória, então não sai daí. Compartilha para as pessoas. Tem mais uma coisa também, pessoal. Nesse período de trabalho interno, me ocorreu muitas crises, né? Muitas crises de medo, pânico, ansiedade, né? E meus superiores me liberavam, me davam todo o apoio para ir para casa. Às vezes era necessário ir para o hospital também. Então, ainda eu estava inseguro, né? Eu ainda estava com algumas situações, tomando medicamento. Ele relembrava assuntos, ocorrências, daquela que eu falei para vocês,
parece que quando o homem volta da guerra, que fica trazendo lembranças, ainda assim, mesmo trabalhando interno, o Ricardo passava mal, porque vinha a memória deles, ocorrências que ele havia vivido, então, às vezes, era necessário levá-lo para o hospital. Ou seja, o tratamento, por isso que ele é cíclico, né? Ele é um período muito lento de início, o tratamento geralmente é um tratamento longo, né? Prolongado. No caso do Ricardo, ele começou a ter melhora depois de 2 anos depois do tratamento, né, Ricardo? Isso, ele começou a apresentar uma certa melhora, mas certa ainda melhora, né? O que é importante a gente também ressaltar, que, como eu disse lá anteriormente, que nós não podemos largar o tratamento antecipado, não por conta própria, né? Porque a depressão é algo que precisa de tempo, né? Tanto a pessoa que está sofrendo e quanto a pessoa que está cuidando, o familiar precisa ter calma, porque como é cíclico, é um círculo, né? É um processo muito lento, ok? Então, é isso que aconteceu. E é interessante que essa doença, na verdade, nem é interessante, né? Porque é uma doença horrível, né? Uma doença que atinge muita gente e tira a vida de muita gente, é que as pessoas têm recaídas, né? São pequenas recaídas ao longo do processo. Isso é algo normal, né? Dentro do tratamento. Tem períodos que a pessoa vai passar por esse período vai voltar às lembranças, né? Então, é importante a ajuda da família eu sempre bato nessa tecla, porque a família é quem está mais próximo, né? Ou, se a pessoa não tem uma família, mora sozinha, aí complica, fica mais difícil, porque ele vai se isolar. Agora, se tem uma família perto, é importantíssimo que observe essas recaídas. Houve recaída, continua com o tratamento, não deixa desanimar, porque a tendência é querer desanimar, né? Mas, às vezes, a pessoa sente um sintoma por causa do medicamento, porque, a princípio, o medicamento vai te causar uma sensação boa, você vai voltar a dormir, vai te tranquilizar, vai tirar a ansiedade, e as pessoas acham que estão curadas. E aí para de tomar o medicamento, para de tratar, para de, né, de buscar a Deus. E aí a depressão ela pode vir mais forte, ela pode até piorar. Então é importantíssimo a continuidade da medicação, assim como o Ricardo, né, Priscila? E a ajuda que você deu a ele. E os amigos, né? Os amigos, coisa que hoje está muito difícil. Os amigos nos ajudar, né? Hoje é muito plausível quando o Ricardo faz menção ao nome desses homens, e eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas, porque, de fato, foram pessoas enviadas por Deus para que ajudassem o Ricardo, né? E o Ricardo teve essa ajuda, teve essa melhora, mas é interessante que você guarde. É um processo lento, né? Então, ressaltando, é um processo que dura bastante tempo. Se tiver crônico, como estava o Ricardo, é bem lento, né? Exato. E aí, o que acontece? Né? Mesmo apresentando algumas melhoras de humor, né? Nas crises que foram sendo compassadas, né? Eu fiquei em tratamento, sendo medicado por mais 2 anos, ou seja, 2 anos de tratamento. 2 anos. Bem forte mesmo. Eu não lembro, tem coisas que eu nem lembro. É por isso que a Priscila está me ajudando. Ela é a peça fundamental. Glória a Deus. A minha vida e meus amigos, minha família. E depois, mais 2 anos ainda. Entendeu? Olha, então, já aí 4 anos. 4 anos de tratamento, né? Confirmando o que você estava falando. Peraí, tem mais. Calma que tem mais! Amém. Mas eu quero dizer uma coisa para você, reforçar para você que tá com esse problema. Eu sei que é difícil, né? Eu passei por isso, é terrível. Os sentimentos, aquilo que passa na cabeça da gente. São muitas situações. E uma das coisas que vão te sugerir que vai ser terrível, que vai ser, sabe, uma pancada na sua cabeça, vai ser o quê? Vão te sugerir mudança. Essa palavra é difícil de quem está com depressão. Não fale. Essa palavra, né? Mudanças. Ir para a igreja, vamos para a igreja. Vamos sair para fora, amor. Vamos fazer. Não quer. Então, mas foi através dessa mudança que, graças a Deus, com as orações, com apoio, com a igreja, que Deus, né? Esse é o tópico que eu quero dizer para vocês, que confie em Deus, é que começou a surgir as coisas. Então, depois, graças a Deus, logo após, né, eu consegui terminar o curso, consegui concluir o curso de cabo. Nossa, foi uma alegria muito grande para mim. Mesmo assim, ainda tive algumas crises.
Então, logo após completar daí o meu tempo de serviço, Eduardo, aí vem a cereja do bolo. Depois de terminar os 25 anos proporcional, né? Graças a Deus eu consegui sair, consegui me aposentar. Olha, então foi a bênção que a gente estava, né? Almejando nosso coração. Olha, e na hora certa, né? E na hora certa que só Deus poderia proporcionar também, né? Só Deus. Exatamente. Só Deus, na hora certa. E olha só, eu saí com vários elogios na minha ficha. Olha. 2 medalhas, uma de bronze, que são 10 anos que para você tem que estar no excelente comportamento. E só policiais que têm conduta exemplar, né, por bons serviços prestados, é que recebe essas medalhas. Medalha de 10 e 20, medalha de bronze e de prata. Olha, a Deus. E também com menção honrosa também recebi do governo do estado. Olha. Então, tudo isso aí publicado em boletim interno da PM do Paraná. Então, saí honrado, saí abençoado, graças a Deus, por uma coisa que eu achava que tinha acabado para mim, e Deus nos dá esse presente, essa bênção maravilhosa, né? Amém. Então, depois disso aí, que agora eu vou contar para você. Por tempo esse todo aí, eu confiei em Deus, né, do que eu estava passando ia ter um fim. E é isso que eu quero declarar isso para você. Amém. Vai ter um fim. Amém. Que você está passando. Tá? Amém. Você vai vencer em nome de Jesus como eu venci. Amém. Eu quero declarar isso para você. E no final de 2016, eu fui liberto da última medicação que eu tomava para dormir. Deus havia me curado por inteiro durante esse processo que durou 7 anos. 7 anos, Ricardo, de tratamento. Mas eu fui curado, glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Para algumas pessoas, por isso é importante buscar ajuda o mais rápido possível, né? O tratamento deve se iniciar o mais rápido possível. O mais rápido possível, para que você, por ver que é uma doença que o tratamento é prolongado, a gente precisa, sim, quanto antes identificar e buscar ajuda. Louvado seja Deus pela sua vida, Ricardo. Só uma obra de Deus, né, e de uma família estruturada poderia proporcionar. E você que está nos assistindo, conforme o Ricardo bem assim disse, tudo é Deus, tudo que aconteceu na vida dele, não foi só momentos ruins. Nesses momentos ruins, ele viu coisas boas acontecer. Amigos os ajudaram, a sua família esteve presente o tempo todo, foi recompensado e foi reconhecido, né, no seu emprego, com essas medalhas, que eu sei que eu já fui militar, não é para qualquer um, Ricardo. Eu nunca tive uma medalha dessa. Minhas pontuações... Você foi militar. Já fui militar. Eu sei como funciona a pontuação no militar, né? A média é muito alta, então isso não é para qualquer um. Louvado seja Deus por isso, pela sua vida, né? Só Deus pode proporcionar. Aí a importância de Deus na vida da pessoa que está no tratamento, né? Amém. E por isso eu queria ler também o texto, né, de Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com vocês. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão vitoriosa. Olha que palavra tremenda, Ricardo. Pois não tema, não tenha medo, pois o Senhor está contigo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, deposita a sua vida em Deus, e como assim André Salomão vai ensinando, terapia, medicamento, conversa, família, e Deus, olha que coisa magnífica, não tenha medo, eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu faço uma promessa, eu estarei com você, eu o fortalecerei, amém. E eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Creia nisso? Vocês creem nisso? Vocês que estão assistindo? Creia nisso, porque a palavra de Deus ela é viva. Então, amém. Louvado seja Deus mais uma vez. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20, amém. Parte B. A promessa magnífica, maravilhosa que o Senhor Jesus deixou, o Espírito Santo dele conosco.
Então, o Espírito da consolação que faz morada na nossa vida, ele não nos deixa só, não nos abandona, é a promessa. E um convite fica para você, se você ainda não aceitou, não conhece o Senhor Jesus, venha conhecê-lo. Abra teu coração para o Senhor Jesus, derrame a sua vida no altar para Deus, que Deus tem promessas e Deus vai ajudá-lo nos seus problemas. Não só com depressão, mas com qualquer outro problema. E o mais importante, a redenção, que é a salvação Amém. da sua alma. Amém. Fica o convite. Verdade. Amados, agora, eu sei que tem umas fotos aí que eu estou louco para assistir, aliás, louco para ver essas fotos, não no aspecto negativo, mas feliz por ver e por saber, porque eu sei que tem uma imagem que vai chocar. Então, eu vou começar a colocar essas imagens para vocês, ok? Então, essa imagem que você está vendo aí, eu gostaria que o Priscila e o Ricardo comentassem. Ricardo na frente do computador dele aí. E aí, Ricardo, que período foi esse na sua vida aí? Esse aqui foi esse foi o período daquele medo, da mudança, da reabilitação. Aí eu fui desafiado a tentar voltar a trabalhar daí. Sem farda, sem arma, trabalhei interno daí durante um tempo. Então você estava trabalhando, esse era o trabalho interno, né? Você estava já trabalhando interno, né? Isso. Tá, e essa próxima foto que você tá bonita aí com farda aí? Priscila, as filhas. Essa é a cereja do bolo! Que maravilha, olha. Essa é a formatura dele como cabo. Olha. E a placa dele como o terceiro aluno melhor de nota da classe, da turma de 2011 e 2012. Então, essa foi a vitória que ele se aposentou como cabo. Então, ele se aposentou por tempo de serviço. Então, isso foi a maior vitória que Deus poderia ter nos dado. Foi um sonho realizado. Glória a Deus. Que recompensa, né, Ricardo? Maravilhosa, né? Agora, amados, olha essa próxima imagem. Essa imagem é a que me chocou. Olha a quantidade de medicamento que o Ricardo tomava. Ricardo, eu nunca vi isso na minha vida, né? Olha a quantidade... Hein? É uma loucura isso aí, é doideira isso aí. Olha só, gente. Eu gostaria de manter essa imagem. De sangue para tomar alguns medicamentos, Eduardo. Entendi. Para o médico dosar o medicamento, psiquiatra. Olha só, amados, essa imagem que você está assistindo. Quem cuidava para dar para ele as medicações era eu. Eu que escrevia nas caixinhas o horário que tinha que dar, porque senão eu me perdia, porque era muita medicação. Então, eu tinha que escrever e etiquetar, colar. Eu colava nas caixas com fita crepe para saber o horário e a quantidade de comprimidos, porque às vezes um remédio só ele tomava 2, 3 comprimidos da mesma medicação. Então, eu tinha que saber a quantidade. Então, como era muita medicação, era só assim que eu conseguia lembrar para poder dar para ele a medicação na hora que ele precisava tomar. Eduardo, eu lembro bem vagamente, mas eu lembro que eu ficava tão dopado assim, que a Priscila falou assim, amor, tá na hora de você almoçar, vem almoçar. Ela me pegava e me colocava na mesa. Amor, vai lá escovar o dente. Amor, você quer sentar um pouco aqui fora? Vamos tomar banho? Eu era um robô. Eu não lembro lembrar assim o que eu fazia. Só se lembro que ela me chamava para fazer as coisas. Imagina. E aí eu vou dizer uma coisa. Se você tem o seu cônjuge está enfermo dessa forma como o meu ficou, eu vou dizer uma coisa muito íntima agora aqui, vai ficar isso registrado, mas eu quero dizer uma coisa para que você tenha paciência com o seu cônjuge. Essas medicações derrubavam meu marido na área sexual. Então, eu vou dizer uma coisa muito séria para você que é casado e se o teu cônjuge passa por isso. Tenha paciência. Se você ama, você vai saber esperar o tempo de cura para que teu cônjuge esteja bem, para que você tenha um momento de prazer. Enquanto isso, você ame seu esposo como teu melhor companheiro, teu melhor amigo, porque o casamento não é apenas legal na parte, e o mais importante, a vida sexual. O mais importante
É o amor, o respeito e o companheirismo, que isso não pode faltar. Então, você que é casado, e se seu cônjuge passa pelo que meu esposo passou, tenha paciência, que isso vai acabar. E você vai poder restaurar a sua vida amorosa, sexual com seu cônjuge. Mas tem um tempo. Então, tenha paciência, busca em Deus essa paciência, essa graça, que não é fácil. Não foi fácil para mim, mas não foi impossível. E em todos esses 7 anos que meu esposo ficou com tratamento, 7 anos, eu pude respeitar o tempo dele e ter os meus momentos de prazer na hora certa, no momento certo. Então, você, cônjuge, mais uma vez vou dizer para vocês, tenham paciência, que tudo isso vai passar. Amém? Amém. Priscila, é importante ressaltar também, para vocês que estão assistindo, é importante ressaltar que um dos tratamentos a quais os medicamentos que são utilizados é o clonazepam, é o diazepam, e eles possuem efeitos colaterais como qualquer remédio, qualquer droga. E esses medicamentos, eles mexem com o libido do homem. Quando ele está tratando e tem que usar esses medicamentos, ele mexe com o libido do homem, deixa o homem realmente com esses problemas, né? Então, muito importante o que a Priscila disse para vocês, esposas, muito carinho, muita compreensão com seu esposo, porque o marido, ele não é que o marido desinteresse da esposa, é questões hormonais que o próprio remédio ele vai mexer com a saúde, né, do homem. Então, muita paciência, muita calma, que tudo no seu tempo vai se encaixar. Eduardo, e se fosse ao contrário? E se fosse eu passando por isso? Sim, eu também ia perder a vontade. Então, o meu esposo, como homem, teria que ter paciência. Sim. Então, isso é para as duas partes. Então, se você é mulher e o teu esposo tem passado por isso, como o meu esposo passou, eu tive que ter paciência. Então, tenha paciência. Mas se você a tua esposa que está passando por isso, e você, homem, tenha paciência com a sua esposa. Isso vai passar. Mas ame a ela. Não só a parte amorosa, sexual é o mais importante. Não. Não leve isso como o mais importante. Não maltrate sua esposa por isso. Não fale palavras que desmereçam ela, como se ela fosse culpada pelo que está passando, como se ela queresse passar por isso e hoje não podendo fazer o papel de esposa. Então, homens, tenham paciência, isso vai passar. Ame a sua esposa nesse período, trate ela como a mulher mais importante da sua vida, valorize o companheirismo, o respeito, porque é isso que vai prevalecer quando vocês ficarem idosos. Então, lembre disso, né? Hoje estão saudáveis, estão novos, mas vai chegar a parte da velhice que nós vamos ser irmãos. Ai, que legal! Então, você tem que ter paciência nessa hora. Então, homens, amem suas esposas. Amém. E mulheres, amem seus maridos e tenham tempo e respeito por eles. Tudo isso vai passar. O meu passou e glória a Deus. É uma bênção hoje. Então, você, homem e mulher, saibam esperar. Amém? Vai ser bênção para a vida de vocês. Confie em Deus. Amém. Confie em Deus. E uma coisa também que nós devemos falar, que provavelmente tem alguns jovens, né? E o pastor Cláudio Duarte disse uma vez que os jovens, os hormônios não se convertem. Então, você que é jovem, não se converte. Então, você que é jovem, muito importante o que a Priscila ressaltou. Muito importante. Você que é homem, e a sua esposa está com depressão, e você jovem, homem, jovem, que eu falei que não tem idade, a partir de 3 anos, não tem desculpa para você abandonar, largar, trair. Não é desculpa porque você é homem. Isso não é verdade. E outra questão é que o amor suporta tudo. Assim, 1 Coríntios vai dizer que o amor suporta tudo. Se o amor é verdadeiro, você estando com 15, casou com 18, 15 não, 18, jovem, se você casou jovem, o amor suporta tudo, não é os seus próprios interesses. Então, você vai saber respeitar o momento da esposa, vai ter carinho. E outra coisa,
O amor é superior ao sexo. O sexo é muito importante, mas ele não é tudo no casamento. O amor, o carinho, o respeito, ele é além do sexo. O sexo é importante no ser humano, mas não é tudo. E ele não qualifica o sexo como... O sexo não pode ser qualificado como amor. Nós não podemos ser levados ao sexo, aos prazeres. O sexo no casamento é uma bênção. Deus nos deu para prazer, para amar, sim, para nos relacionar e para nós poder nos produzirmos, né? Ou expandir a terra, vamos dizer. Mas o amor, ele é superior a todas as coisas. Então, muita paciência, meu jovem, minha jovem que está assistindo. Controle os hormônios, paciência, porque você tem que focar na saúde da sua esposa, ok? Isso aí. E, Ricardo, eu gostaria que você fizesse a conclusão do seu testemunho, então. Amém. Então, é essa palavra que eu gostaria de deixar para vocês, que você precisa identificar o problema, né? Os teus familiares são importantes para isso, você tem que aceitar e buscar ajuda, não se isolar, né? Busque o tratamento, como foi bem explicado e falado aqui pelo Eduardo, nosso querido irmão, pastor, abençoado por Deus. Então, vá atrás do tratamento psiquiátrico, psicológico. Eu quero aqui deixar um agradecimento ao CAPS aqui em Rolândia, a todos os médicos que me ajudaram, o doutor Narciso, que foi um homem que abençoou minha vida. Ele está no meu coração nas minhas orações, o meu psiquiatra. Né? Então, eu agradeço a Deus. Né? E a todas as pessoas que nos cercaram. Né? Minha esposa, quero louvar a Deus pela sua vida. Você é uma bênção. Obrigado, estamos juntos. Tá sempre. Né? Que lindo. A todos meus queridos irmãos, amigos, né? Meu sogro, meus familiares, minhas filhas, né? Meu pai, meus irmãos, muito obrigado. São muitas pessoas que me ajudaram. Né, ao 15º Batalhão, né, o meu coração, minha alegria, meu respeito a todos os oficiais lá, né, Major J. Carlos, Major Marcos, a todos os oficiais, colegas de trabalho, e aos que estão hoje também aí, são pessoas maravilhosas que estão no meu coração. Né, então, eu só tenho que agradecer a Deus. E eu queria dizer assim também que como Deus curou as pessoas na Bíblia, ele me curou também hoje. Né? E hoje eu sou um testemunho para você que está me vendo aí. Né? E aquela minha vergonha, né? Aquilo que eu passei para mim, como a Priscila falou muitas coisas, que eu me senti um lixo. Né? A minha vergonha, a minha incapacidade, aquele meu medo, o que eu não entendi, o porquê estava acontecendo comigo, Jesus transformou em honra, em vitória, e em testemunho de bênção que hoje está chegando até você. O que nós estamos abrindo aqui da nossa vida, abrindo aqui na nossa vida para você, é para que o Espírito Santo possa tocar o seu coração, te motivar a você vencer a depressão no nome de Jesus, sair desse lugar. Tem cura. Você vai vencer a depressão. Eu venci. Você vai vencer o transtorno bipolar, o transtorno pós-traumático, a síndrome do pânico, né? A ansiedade excessiva e tantas coisas que têm gerado hoje nos corações das pessoas. Então, no nome de Jesus, eu quero dizer para você que hoje eu tenho autoridade para ministrar na sua vida e declarar como Cristo mudou a minha vida, me curou da depressão, da síndrome do pânico, né? O transtorno de estresse pós-traumático, a ansiedade excessiva. Ele também vai fazer isso na tua vida, no nome de Jesus. Amém. Certo? Amados, amém, isso aí, Ricardo. Amados, alguns textos nós podemos meditar de promessas que Deus tem para a nossa vida. E provavelmente o Ricardo se apegou muito dessas passagens, na qual eu vou ler para vocês. A primeira promessa de Deus que Deus fez para nós, está em Filipenses 1:6, está assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Segundo texto, Romanos 8:37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Já somos mais do que vencedores. Já somos vencedores. Jesus. Por meio daquele que nos amou, ou seja, Cristo Jesus. 1 Pedro 5:7,
Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém. Olha só, ansiedade, Jesus já está falando aqui. Lançar sobre ele, colocar aos pés do Senhor. Lance sua ansiedade. E ele faz promessas. Não se preocupe com o dia de amanhã, com o que há de comer, o que há de vestir. Porque eu guardo e eu trato até das aves do campo como eu não tratarei de vocês. Então, o Senhor faz promessas. Outro texto de Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Olha a provisão que Deus tem, olha a promessa de provisão, né? Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas são lhe acrescentadas. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses 3:1, versículo 2. Ou seja, mantenha o nosso pensamento. Mantenha o pensamento nas coisas de Deus, lá do alto, não nas coisas aqui. Aqui são temporais. Aqui elas vão cessar. Mas nas coisas que são eternas, ou seja, a glória. Existe, após a morte, uma vida. Cristo Jesus não morreu em vão pela nossa vida. Verdade. Ele morreu para salvar o pecador. Ele salvou para pagar Amém. pelas nossas enfermidades, já foram pagas. Basta que a gente busque essa cura e derrame nossa vida no Cristo Jesus, que ele vai nos curar. Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, eu digo, de louvor, pense nessas coisas, promessas que o Senhor tem feito para nós. Juntamente com a palavra de Deus, temos alguns livros também de apoio que podem nos ajudar, né, Priscila? Eu gostaria que a Priscila comentasse sobre esse livro. Então, o primeiro livro é esse. Muito conhecido, né, Priscila? Para vocês, que é o livro Uma Vida com Propósito. É do Rick Warren, da editora Vida. Então, você que está passando por essa situação, esse livro é excelente para te mostrar o propósito para a sua vida, para que você nasceu. E você, Eduardo, também tem um livro para nos indicar. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre ele, para que as pessoas também pudessem, quem tiver condições, de adquirir esse livro para poder ajudar também nessa recuperação. Sim, Priscila. O livro eu não tenho aqui nas minhas mãos, fui pego de surpresa agora, mas o livro que eu gostaria de fazer indicação é a qual nos deu base hoje para falarmos do tratamento da depressão, que foi ao livro de Andrei Salomão. Não se assuste com o nome do livro, que é figurado, tá, amados? O nome do livro é O Demônio do Meu Dia, de Andrei Salomão. Olha só, o demônio do meio-dia não é algo que deve ser levado ao pé da letra, porque Andrei Salomão foi um homem que viveu a depressão. Ele viveu o estado crítico da depressão. Então, ele via-se como se vivesse tormentado, aprisionado. Então, ele colocou de uma forma figurada o nome desse livro. Mas esse livro, ele está entre os 10 livros mais vendidos hoje no mundo. Ele já vendeu mais de 200 milhões, se eu não me engano, de cópias. Ele tem restaurado, Priscila e Ricardo, vidas ao redor desse mundo inteiro. Então, fica a minha indicação, porque ele vai ensinar justamente o que o Ricardo passou e que tantos outros estão passando. Ele vai ensinar que a vida, o tratamento é medicamento, médico, psiquiatra, a terapia, psicólogo, pastor, irmão, a esposa, como a Priscila, por exemplo, e vai dizer que a fé em Jesus é algo mais importante. A fé, a comunhão, a vida com Deus. Então, juntando esses três fatores, você vai ser bem-sucedido, você vai ter muita ajuda e você vai, com certeza, vencer a sua depressão. Fica a minha indicação. Amém. Estamos encerrando nossa live por aqui. Mais uma vez, muito obrigada, Eduardo, pela tua presença. Amém. Que pena. Que pena que já está acabando. Muito obrigada. E obrigada, Ricardo. O meu amor que o Senhor me presenteou. Obrigada por compartilhar seu testemunho e que creio que está sendo bênção e vai ser bênção ainda para muitas pessoas que vão assistir. Vai ser bênção. Obrigada. Amém. Glória a Deus. E agradeço a você que ficou conosco até aqui. Muito obrigada.
Obrigada também que você vai assistir. Obrigada mesmo. E eu quero pedir algo para você. E um convite para você que está em casa. O pastor Eduardo também tem um canal chamado Leitura do Evangelho. Então, você está convidado a conhecer esse canal. Lá tem muitos estudos bíblicos. Você que deseja aprofundar mais na palavra, vai ser bênção para a tua vida. Então, corre lá, já se inscreva, ativa o sino de notificação para você receber tudo que ele postar em primeira mão. Já deixa lá o seu like e abençoe a vida dele. Amém, queridos? Que ele tem sido uma bênção para abençoar muitas nações. Os estudos dele têm expandido para muitos países. Então, faça parte disso também. Amém? E também quero te fazer o convite para você se inscrever, ainda que você não é inscrito no meu canal, no Priscila Elise. Quero te convidar a você se inscrever também, ativar o sino de notificação. Aí você vai receber tudo em primeira mão. Tudo que lançarmos de material, de conteúdo, de música, você vai, em primeira mão, você vai poder assistir. E também deixar o seu like, seu comentário. Isso nos ajuda muito na divulgação do nosso canal. Amém? Então, nosso muito obrigada por todo esse tempo que vocês ficaram conosco. Desejamos e esperamos que esse tempo foi uma bênção para você, para nós também. Então, o Senhor te abençoe. E vamos ter mais por aí. Já estamos já tematizando mais algumas por aí, então fica ligado que nós temos novidade esse mês de outubro para você, temos novidade por aí, amém? Então, o Senhor te abençoe, que você tenha uma excelente restante de noite, amém? Até a próxima, gente. Até a próxima. Pastor Eduardo. Obrigada, até a próxima. Obrigado. Deus te abençoe. Amamos você e toda a sua família, amém? Manda um abraço para todos por nós. Obrigado pelo convite. Tchau, gente. Até pode falar. Obrigado pelo convite mais uma vez, né? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E você que também faz parte do canal da Priscila aí, muito obrigado, né, por você ter aberto aí, vamos dizer, a porta do seu lar, né, através das redes sociais, para que vocês possam, para que a gente pudéssemos falar um pouquinho, né? Que tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus, tá bom? A gente vai se ver mais vezes, e se a Priscila me permitir, Priscila, lá no canal tem um Telegram, tá? Nosso canal tem um Telegram e a gente presta ali a gente ajuda algumas pessoas, mesmo de tão longe, né? Mas a gente tenta ali ajudar todas as pessoas no grupo do Telegram. Então, se alguém, por acaso, que estiver assistindo esse vídeo, quiser ajuda, precisar conversar ou tirar até mesmo a dúvida, tem aqui o chat no seu canal, ou então pode utilizar lá também no meu canal do Telegram. Obrigado por esse carinho de vocês. Obrigada por ter lembrado. Siga também a gente nas redes do Instagram, pri.elise, também tem o Leitura do Evangelho, então siga a gente pelo Instagram também, nós lançamos bastante conteúdo lá, então fiquem ligados no Facebook, também Priscila Elise e Eduardo Raposo, né? É isso? Raposo, isso. Também lá no Facebook, então, gente, seguem a gente lá, sempre estamos postando conteúdos para abençoar a sua vida. Amém? Amém? Que o Senhor te abençoe. E até a próxima, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.